Você sabia que com um pouquinho de inteligência você consegue transformar a sua casa em um ambiente muito mais protegido contra crimes e invasões e vandalismo? Sim, hoje você aprenderá como funciona o sistema de defesa em camadas, uma forma diferente de você intensificar gradualmente as suas proteções para garantir que um criminoso, quando olhar para sua casa, que diga, não vale a pena entrar ali. E se você pudesse ficar mais preparado no seu dia a dia? É pensando em resistência e versatilidade que a Invictus lançou uma nova linha de calças, a Motion. Essas novas calças juntam funcionalidade e resistência de uma calça tática com discrição e conforto das calças urbanas normais. Você vai poder passar desapercebido, mas vai manter o seu potencial de reação garantido. Com um tecido hipstop com tramas reforçadas e costura tripla nas áreas de maior atrito, as peças são muito resistentes a rasgos e furos, além, é claro, de possuir elastano na composição, o que vai permitir a mobilidade que você tanto precisa nas suas atividades diárias. Com 9 bolsos focados em funcionalidade, as calças Motion com certeza vão carregar de forma confortável os itens do seu EDC e muito mais. É o tático aplicado no dia a dia, garantindo que você mantenha-se sempre preparado. E aí, vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa linha Motion lá no site da Invictus? Clica no primeiro link aqui da descrição, eu tenho certeza que você vai gostar. Olá, eu sou o Júlio, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje vamos conversar sobre esse tema que eu acho muito importante. Quando a gente pensa em defesa residencial, todo mundo já pensa em portões super altos, casas com vidros blindados, armas de fogo, mas existe muito mais no mundo da defesa que vai além dessas coisas. Você pode, como eu disse no começo, com um pouco de inteligência, evitar que a sua casa fique parecendo um presídio, né? Muitas vezes eu vejo, quando eu ando nas cidades, tem muita gente que mora em casas tão fechadas e cheias de cercas e tal, que o cara, basicamente, para ele viver em paz, ele se colocou dentro de uma jaula. E eu particularmente não acho uma forma muito saudável, mas eu entendo que em algumas cidades isso é exigido. Mas vamos conversar com calma quais são as alternativas que você tem. Se você está no momento aí agora onde você está montando a sua casa, seja no campo ou numa área urbana, existem alguns pontos que podem te ajudar, certo? Antes da gente começar, existem 2 critérios importantes que nós temos que levar em consideração, certo? O primeiro, nenhuma defesa é impenetrável. Isso significa que não houve na história humana nenhum castelo que não tenha sido vítima de uma conquista de outra nação. Você vê aqueles castelos de pedra, né, e fica imaginando, nossa, ninguém nunca entraria ali. Não, entra. Se tiver tempo suficiente, eles conseguem entrar. A mesma coisa se aplica para os tempos atuais. Você pode ter uma porta blindada, super forte, super incrível, mas se o atacante, o agressor, o invasor tiver tempo suficiente, ele arranca aquela porta dali, nem que ele demore um dia inteiro de trabalho. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é que defesas, elas são meios de retardar o avanço do agressor, certo? Então, o que isso significa? Que quando você coloca um portão forte na sua casa, isso não significa que o bandido não vai entrar. Significa que ele vai ter mais trabalho, logo ele vai tomar mais tempo e você vai ter mais tempo para reagir à situação de ataque que ele está causando. O segundo ponto importante, alguns consideram, eu diria até um pouco politicamente incorreto, é o seguinte: você tem que construir uma defesa para que a sua casa seja a mais difícil de entrar da vizinhança. Se um bandido estiver andando na rua da sua casa, ele tem que olhar para todas as residências, olhar para a sua e falar assim, não, é melhor eu ir na do lado. Ou seja, você precisa estar forte o suficiente para desencorajar um criminoso de entrar na sua residência e escolher uma casa mais vulnerável, porque ele vai fazer o que ele tem que fazer. Criminosos são assim, né? Então, o ideal é você não fazer com que o seu ambiente, a sua casa, compense para ele. Claro que aí entra uma métrica. Se você fazer uma fortaleza e as casas ao lado forem todas vulneráveis, o que pode acontecer é o contrário. Uma quadrilha especializada pode olhar para sua casa e falar assim, cara, esse cara está se protegendo muito, deve ter muito dinheiro lá dentro. Então, tudo é uma questão de contexto. Eu não estou aqui advogando que você tem que fazer uma muralha da China ao redor da sua casa e botar armas nas portas, não. Tudo é uma questão de contexto. Segurança, defesa, é sempre associada ao ambiente onde você está. Se toda a sua vizinhança não tem muros e a sua casa tem muros, você pode acabar chamando uma atenção indesejada, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração aqui, por isso, tudo que eu vou te falar, leva com um grãozinho de sal aí, ou seja, olha com um olhar bem crítico para a sua realidade. Onde eu vivo aqui, como você pode ver, eu moro num ambiente bastante rural, a minha realidade é muito diferente de quem mora numa cidade grande, então leva isso em consideração quando eu estiver conversando com você, certo? Dito isso, agora vamos começar as camadas de defesa que podem te ajudar a ficar mais seguro. Qual é a primeira coisa que eu queria trazer para você como uma linha de defesa importantíssima?
São seus vizinhos. Eu sei que quem mora em cidade grande muitas vezes nem conhece o vizinho que está do lado, mas entenda que ele é o seu maior aliado em uma situação de dificuldade com violência. Quando você vai viajar, se você não conhece ninguém na sua rua que você confie para você poder avisar para a pessoa para ficar de olho lá na sua casa, você está muito mais vulnerável. O que eu percebo hoje em dia é que está todo mundo tímido, todo mundo está antissocial, o cara não se presta a bater na porta do vizinho para se apresentar, e aí ele tem que investir uma tonelada de alarme e câmera para ele conseguir superar essa dificuldade de não conhecer ninguém na sua rua. Eu sei que em lugares, em ambientes urbanos, é difícil você fazer amigos de uma forma muito fácil, mas as pessoas estão se organizando. Não é incomum, por exemplo, aqui na nossa região, você encontrar vizinhos que montam um grupo de WhatsApp focado em avisar quando vem alguém estranho na rua, ou se tem alguém que vai viajar e precisa que a casa esteja ali, que o pessoal fique de olho para ver se não vai ter movimentação. Então criar um grupo de defesa comunitária, e quando eu digo defesa comunitária é realmente, pelo menos só o cara te avisar, ô, Júlio, você tá em casa, tô ouvindo uns barulhos estranhos aí. Aí você consegue uma forma extra de defesa que é extremamente importante. Então, não menospreze, cara. Defesa não se faz sozinho, se faz em comunidade. A nossa próxima camada de defesa são as placas e avisos. A mente humana ela é muito interessante, né? Quando a gente vê um portão meio quebrado e simplesmente um caminho, é muito fácil para a gente ir lá e entrar naquele local. É muito fácil você simplesmente seguir em frente, porque é um caminho. Agora, se do lado desse portão quebrado, tá, tivesse uma placa, propriedade privada, quem entrar vai ser preso, quem entrar vai ser alvejado, pessoas não são permitidas. Na sua cabeça, você vai olhar para aquilo e falar assim, acho que eu não vou entrar ali. Por quê? Porque existe uma placa avisando que a partir daquele ponto, alguém do outro lado está disposto a defender aquele local. Entende que é uma coisa muito subliminar, assim. Uma coisa é uma casa com um portão, outra coisa é uma casa com um portão e um aviso, não entre, perigo de vida. O que essa placa significa? Além do óbvio, né, de que existe um perigo de vida se o cara pular o muro. Que o proprietário desse local deve ter algum tipo de defesa que vai causar dano a quem tentar entrar. E aí entra aquela máxima, pô, uma casa tem uma placa ali, perigo de vida não entre. A outra casa não tem placa nenhuma, eu vou na outra, certo? Então, placas são muito importantes, existem alguns preparadores que eu vejo por aí, que os caras têm placas específicas, por exemplo, casa em quarentena por questão de pandemia, e muitas outras placas diferentes que podem desencorajar as pessoas, ou pelo risco de serem alvejadas, ou pelo risco de serem contaminadas com uma doença, enfim. Confia em mim, cara, por mais bobo que soe, tem muita gente que vai olhar para uma placa e vai dar meia volta. O nosso próximo ponto é aquele que eu falei, sobre o portão, né? Se você hoje tem uma chácara, por exemplo, e tem uma porteira toda troncha, que está quase caindo, as chances de alguém entrar são muito maiores. Então, no momento que você tem uma grade fechada, um portão fechado ou um muro, você colocou um limite onde as pessoas sabem que elas não podem passar. Eu vou te dar um exemplo. Aqui na nossa chácara, algumas vezes a gente pede comida do restaurante, né? E nós temos um portão principal e aqui nós temos um pátio interno ao nosso lado. Quem assiste os vídeos conhece. Se eu deixo aquele portão aberto, o cara do restaurante ele entra, ele nem pede permissão e para aqui, ó, do meu lado. Quando eu deixo o portão fechado, ele não desce do carro, abre o portão e entra. Por quê? Porque existe um limitante. Os portões, eles causam essa sensação de que existe um território ali e, óbvio, né, eles também dão a dificuldade de uma pessoa passar, certo? Então, eu particularmente sou do tipo que gosta de portões mais abertos, mais gradeados, porque eu prefiro ver o ambiente lá fora. Tem pessoas que preferem portões fechados, porque elas não gostam de olhar para a rua e também querem manter suas privacidades em suas casas. Mas o importante é você fazer um portão que quando você olhar para ele, você fala assim, cara, mesmo com um martelo, um pé de cabra, ele vai demorar uma meia hora para abrir. Porque aí você consegue retardar o avanço daquele agressor. Se o seu portão é mais estruturado e o portão do vizinho não, novamente, você sabe para onde ele vai, né? A nossa próxima camada é uma das que eu mais gosto. Eu confesso que eu tenho quase que uma tara por ver o meu terreno iluminado durante a noite. Sim, a nossa próxima camada é luz. Hoje é muito mais fácil você iluminar o seu terreno depois que nós temos aí uma facilidade de holofotes em LED, né? Há um tempo atrás, para você deixar uma luz forte acesa no seu quintal, você ia gastar uma grana de conta de luz, né? Hoje em dia não, cara. Hoje em dia você pega um holofotezinho de LED que tem uma força ferrada e ele não vai comprometer muito a sua iluminação, ou seja, a sua conta de luz, perdão. Então, uma das coisas importantes de entender é que o crime acontece na baixa luz.
Então, é numa rua pouco iluminada, é num terreno pouco iluminado, é somente à noite. Os crimes acabam acontecendo quando o criminoso tem a cobertura da escuridão para sair daquele local ou para não ser detectado. Se você tem um pátio totalmente iluminado, o cara não sabe por onde ele pode chegar na sua casa sem passar por essa luz toda. E um pátio iluminado, naturalmente, significa que alguém pode estar olhando. Então, vale a pena considerar o uso de holofotes. Eu, particularmente, prefiro holofotes que não têm sensor de movimento. São holofotes que ficam ligados o tempo todo. Por quê? Porque aí não tem mistério, tá tudo aceso o tempo todo e o cara vai ter que passar por ali para ser visto. No entanto, tem algumas pessoas que preferem com sensor de movimento, até por conta da energia, né? O cara, na hora que ele for detectado, o holofote liga, ele se assusta e sai correndo. São abordagens diferentes, eu não gosto desse tipo, mas você pode gostar. Mas o ponto principal aqui é, cara, a luz é um dos investimentos mais baratos que você pode fazer para garantir a sua casa. Tem cara que gasta uma grana com câmera de segurança, mas não tem que seja um corredor bem iluminado na lateral da casa. As primeiras coisas primeiro. Perceba que aqui eu estou indo de fora para dentro, né? Nós falamos de comunidade, falamos de placas, falamos de portões, falamos de luz. Então a gente está entrando no nosso território uma camada de cada vez. Entenda que para o cara chegar nessa camada que eu vou te falar agora, que é a camada de câmeras e alarmes, ele já tem que ter passado pelo olhar dos seus vizinhos, ele já tem que ter passado pelas suas placas, pelos seus portões, ele vai ter que ter pulado esse portão, ele vai ter passado também por uma área muito bem iluminada e agora ele chega numa área monitorada, que é um local onde você vai ter as câmeras de segurança. Hoje em dia é extremamente barato monitorar a sua casa. Se a gente voltar uns 15, 20 anos, cara, ter câmera em casa era coisa de gente rica, tá? Hoje em dia você consegue comprar, nem que seja aquelas câmeras chinesinhas sem marca, cara, elas já dão conta do recado. Claro, você tem que ver, né, o modelo para ver se não tem uma que tá dando muito problema lá, tem que ver quem comprou e se ferrou e ver se você não pode ser a próxima vítima. Mas encontre uma marca que funciona para você, que esteja no seu orçamento, e coloca pelo menos, cara, uma câmera. Pelo menos. Apenas para você conseguir pegar a entrada e saída da sua casa. Por quê? As câmeras, elas servem para duas coisas importantes. A primeira é pela razão óbvia. Se você não estiver em casa, alguém arromba a sua casa e vai embora, você pelo menos tem um registro fotográfico da face do indivíduo e pode entregar isso para as autoridades se você quiser. A segunda alternativa é que você tem inteligência em tempo real. Por exemplo, aqui a gente já mostrou aqui no canal, a gente tem um sistema de monitoramento aqui na nossa chácara. Se eu ouço um barulho durante a noite, a primeira coisa que eu faço, eu pego o meu celular, abro todas as câmeras e já confiro em tempo real tudo o que está acontecendo na propriedade. Então, se alguém estiver chegando até a minha casa, eu vou ver com antecedência, vou saber por onde ele está vindo, quanto eles são, se estão armados ou não, possivelmente. Então você consegue inteligência. Eu tenho, por exemplo, 2 entradas na minha casa. E aí? Como é que eu vou saber em qual entrada esse cara tá? Eu não vou sair de cueca lá apontando a arma pro meio do nada. É muito melhor eu pegar a câmera e conferir isso. É uma forma muito legal também, como eu disse, de inteligência de combate, certo? Os alarmes não são diferentes, como eu disse, os alarmes podem ser colocados sensores de contato nas suas janelas e portas, sensores de movimento. Para quem tem animais, cães e semelhantes, eu já acho meio complicado, tá? Mas, se você não tem, sensores de movimento são ótimos também para você poder colocar um alarme, uma sirene. Isso ajuda muito também a dissuadir o cara. O cara tá entrando no silêncio, de repente começa uma sirene e coisa apitando e, rapaz, ele vai sair correndo. Ah, importante, antes da gente ir pro próximo, tem um negócio aí que é a tal da câmera falsa, né? Olha, eu particularmente não gosto da ideia. Algumas pessoas simplesmente não têm orçamento para uma câmera, eu entendo, tá? É melhor do que nada? É, mas assim, se você tiver condições, cara, hoje em dia, como eu disse, uma câmera chinesinha lá custa R$100, né? Você consegue dar um jeito de comprar essa câmera do que comprar uma câmera falsa. A câmera falsa, ela vai dissuadir os criminosos mais burrinhos? Vai. Mas o cara que é ligado, ele consegue ver quando a câmera é falsa, entendeu? Ele vai estar ligado nisso. Um assaltante que está disposto a entrar numa casa durante a noite, sabendo que tem gente dentro, esse cara te estudou muito. Então ele vai saber qual câmera é verdadeira, qual não é, né? Eu que não sou da área, só de bater o olho você já vê se a câmera é meio suspeita ou não. Então eu prefiro que você evite as câmeras que são simulacros. Isso se aplica a qualquer coisa de defesa, tá? Ah, Júlio, eu posso comprar uma arma de airsoft para fingir que eu tô armado? Não. Posso comprar uma câmera falsa para fingir que eu tô monitorando? Não. Com defesa é melhor não blefar. Se o criminoso chegou até esse ponto é porque ele está motivado, mas aí você começa com defesas ainda maiores, que são as barricadas. As barricadas são as grades e as portas da sua casa.
Hoje em dia, muita gente está acostumado com essa moda bizarra, né? De colocar portinha de blindex. Eu vejo gente com muro de blindex em casa, eu acho isso uma loucura. Porque se você tem uma porta de blindex na sua casa, ou que seja uma portinha daquelas de serviço de alumínio, sabe? Cara, com 3 chutes o cara tá dentro da sua casa. E não adianta você investir numa boa porta e não ter uma boa fechadura, não ter um bom requadro para segurar a porta toda. Então eu sei que aí o negócio fica mais complicado. Mas, por exemplo, aqui na minha casa, o que o pessoal fez aqui, né, os donos da propriedade? Como eles não queriam mexer nas janelas, porque são janelas de madeira antigas, eles colocaram grades em cima da janela. Ou seja, a janela é frágil, mas o cara vai ter que arrebentar essa grade para entrar. Ah, Júlio, mas as grades são frágeis. Não tem problema. Eu preciso, cara, que ele gaste 30 segundos a mais com essa grade, que é o tempo que eu tenho para levantar, ver o que está acontecendo, pegar minha arma. Então tudo isso vai se acumulando, entendeu? Se eu vi o cara lá no meu portão pulando o muro, até ele chegar na grade, eu já tive tempo. Mas eu sei que grades elas dão uma sensação de, como eu disse, de presídio, né? Mas dependendo de como você fizer, dá para fazer um sistema que não permita a entrada daquela pessoa na sua casa e ainda assim mantenha uma casa bonita, né? É só você jogar aí no site, você vai ver, tem um monte de grade diferente, tem umas grades meio dissimuladas que não parecem ser grades, vale a pena você conferir, que eu tenho certeza que isso é necessário, né, meu amigo? Infelizmente é o mundo em que vivemos. O nosso próximo item, eu diria que é um dos mais fáceis de você ter nos tempos atuais, muita gente tem. Essa camada de defesa é simples, são os cães. E aqui eu não estou falando de cães de guarda treinados, nossa, um Doberman, um matador de gente, não é isso. Muitas vezes um cachorro qualquer, pode ser um cachorro vira-lata, pode ser o Yorkshire que está dentro de casa, pode sim ser um cão de guarda treinado, mas o importante dos cães é que eles têm um senso que você nunca vai ter. É capaz de eles sentirem a presença de um criminoso no seu terreno antes das suas câmeras pegarem. Então o cachorro ele tem que fazer barulho, certo? Um cachorro precisa ser um alarme. Ele é um dos melhores alertas que você pode ter, porque com o tempo, eu não gosto de confiar muito nisso, mas com o tempo você reconhece os latidos do seu cão e você vê quando ele está latindo para uma pessoa ou quando ele está latindo a esmo, né? Então é interessante você ver essas variações e você vai se acostumando com isso e ele vira mais uma camada de defesa. Todo mundo pensa no cachorro como um objeto de mordida, mas assim, eu sei que ter um cão de guarda treinado deve ser caríssimo, ou ao menos deve ser difícil de manter esse treinamento dele funcionando, exige dedicação. E eu sei que você, provavelmente, assim como eu, não tem tempo para isso. Então só de você ter um cachorro que fica lá latindo que nem um louco para alguém que está se aproximando, cara, já é um adianto enorme para dar tempo para você reagir. E por que eu estou falando para você reagir, para você ter tempo? Porque, meu amigo, eu sei que te venderam a ideia de que quando alguém está tentando arrombar a sua casa, você liga para a polícia. Mas sejamos honestos, eu não tenho absolutamente nada contra a força policial. Mas você realmente acha que um bandido que está conseguindo arrombar a porta da frente da sua casa, ele vai ser preso antes de chegar no seu quarto? Eu acho que não. Então, por conta disso, é extremamente importante de entender que a defesa, a primeira camada de defesa, é você e a sua família. Sim, a defesa ela precisa ser assumida por você. Não estou dizendo que você tem que matar o cara e trucidar ele, não vem com esses discursos aqui. Você tem que simplesmente manter a sua família em segurança e fazer o que tem que ser feito. É isso. Se isso significa ter que alvejar um criminoso, faz parte do jogo. Mas ter um mindset já preparado para isso é importante. Porque na hora que você ouvir alguém futricando na sua porta, você já tem que ter processado isso antes, entendeu? Você não pode... Nossa, tem alguém na minha porta, caramba. Pega o celular, vou ler. Ai, qual que era o número da polícia? Não, cara, você já tem que estar ligado. Pega se a sua esposa não é atiradora, que seja, fala pra sua esposa, liga pra polícia. Você pega a pistola, já vai lá ver onde é que o cara tá, ou vice-versa, ou melhor, os dois estão armados e vão ver o que está acontecendo enquanto ligam pra polícia. A família ela tem que entender que a defesa também é responsabilidade dela. Se você continuar pensando como um urbanoide, de que todo mundo tem que fazer tudo pra você, você será vítima. Então, lembra que eu falei lá no começo, as defesas em camada servem para você ganhar tempo para você. Se eu ganho pelo menos 5 minutos até o cara conseguir entrar no meu quarto, meu irmão, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir passar da porta da minha sala. Porque eu já tenho treinamento e minha família tem treinamento suficiente para parar quem for na porta da nossa casa. Por quê? Porque isso envolve comprometimento. Você tem que sentar com a sua família e conversar. Pô, e aí? O que a gente vai fazer se alguém está arrombando a porta da nossa casa? Para onde você vai? Se você tem uma filha pequena, filha, você tem que correr e se esconder em tal lugar.
ó, esposa, faça isso, marido, faça isso. E vai negociando e planejando uma forma de vocês reagirem a esse pior cenário do mundo. Porque, se não, quando acontecer, e se acontecer, você vai estar tão atazanado, sem saber o que fazer, tendo que pensar tudo na hora, que você vai virar uma vítima, certo? Então, mudar o seu mindset, lembre-se que eu falei aqui, a defesa principal é a sua responsabilidade própria, não é a responsabilidade do outro. E claro, né, cara, se você tem condições, tenha uma boa arma de fogo, seja treinado com ela. Se você não tem condições de uma arma de fogo, cara, tenha spray de pimenta, facão, o que for. Eu sei que o politicamente correto pode encher o saco, mas tenha formas de causar dano intenso em um agressor que está tentando tirar a sua vida ou a vida dos seus entes queridos, certo? De maneira geral é isso, não tem muito mistério, eu acho que eu não esqueci nada aqui, deixa eu só pausar para lembrar se eu deixei alguma coisa para trás. E só para não deixar passar em branco, não é muito dentro do tema da defesa em camada e mais sobre comportamento humano, lembre-se que você é grande parte do cara que cava a sua própria cova. Se você vai lá no Instagram e mostra que você tem coisa chique dentro de casa, que você faz passeio caro, cara, o crime não é mais o ladrão de galinha que simplesmente se aproveita de entrar na sua casa porque viu o portão aberto. O cara, quando ele vai entrar na sua casa, ele sabe quem você é, ele sabe quantos membros estão na sua família, onde é que está a sua TV maior, onde é que estão, possivelmente onde estão os seus cofres. Então, tudo isso é estudado por esses caras. Ai, Júlio, mas aí é paranoia, é exagero. Cara, assim, ó, eu vou te deixar bem clara aqui a minha visão, tá? Eu me preparo para uma quadrilha fortemente armada e fortemente treinada de 10 caras. Por quê? Porque esse é o pior cenário de todos. Imagine você ter que lutar contra 10 caras fortemente armados tentando entrar na sua casa. Se eu me preparo para isso, um ladrão de galinha não é nada, pô. Eu já tô com uma preparação muito mais ampla para me proteger dele. Então, é a máxima do sobrevivencialismo. Espere pelo pior, mas torça pelo melhor. Eu nunca quero ter que usar nenhum mecanismo de defesa da minha casa, nunca. Eu todos os dias, cara, acordo desejando que seja um dia ótimo, de paz, onde não tenha que causar mal a ninguém, onde as coisas possam transcorrer normalmente. Entenda que eu não sou desses caras que fica torcendo para o dia que eu vou ter que lidar com a situação. Não, quem faz isso é retardado, entendeu? Você tem que fazer as coisas como prevenção e torcer para nunca utilizá-las. Porque no Brasil você sabe, se você tiver que usar, você tá ferrado. Então eu não quero isso e eu espero que você também não queira. Mas enfim, vocês entenderam a proposta, não vou começar a devanear aqui, mas lembre-se, a sua segurança, ela pode sim ser fatiada em pequenas camadas que vão dificultando o acesso do criminoso até você. Se você fizer isso bem feito, cara, tenha certeza absoluta de que você nunca vai ser uma vítima de um arrombamento domiciliar. Claro que o cara pode acabar te rendendo quando você está na frente da tua garagem, ele pode te render no seu trabalho, te sequestrar, mas aí o papo já é outro, certo? Estamos falando de uma estrutura fixa, a sua casa, o seu sítio, o seu terreno, certo? Então, se você tem dúvidas, se você tem complementações, porque esse tópico ele poderia render livros, né? Existem livros sobre isso, né? Então fique à vontade para comentar o que você pensa sobre isso aqui embaixo e a sua experiência. Se você não tiver problemas em comentar um pouquinho, o que você fez de camadas aí na sua casa? Coloca aqui embaixo também que vai ser legal conversar. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.